O evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, 21 de fevereiro de 2021, é o de São Marcos no capítulo 1, principiando pelo versículo 12 e concluindo no versículo 15. Abençoada reflexão para todos nós. Este trecho do Evangelho, São Marcos procura nos mostrar Jesus, falar sobre Jesus para a sua comunidade aí pelos anos 70, 75, do início da era cristã. E isso ocorre logo após o batizado de Jesus, quando o próprio evangelista diz: o Espírito Santo o levou para o deserto. Isto é, após ser batizado, Jesus não comemorou nada, não participou de festas com padrinhos, com compadres, com pai, com mãe, com irmãos, com familiares, com ninguém, e foi impelido para o deserto. O batizado de Jesus não foi para fazer festa. O batizado de Jesus não foi para fazer uma celebração sobre celebração pós-batizado. Foi um compromisso profundo num mergulho não somente no Rio Jordão, mas na missão que ele assumia como Messias. E a prova está que ele foi levado ao deserto. E isso é muito significativo para São Marcos. São Marcos via em Jesus aquele que faria um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova marcha para o povo de Deus. O povo de Deus que ele reuniria, o povo de Deus que ele organizaria logo a seguir, como mostra São Marcos, depois desta perícope, depois desse trecho. Quando Jesus escolhe seus discípulos para iniciar a organização da marcha do povo de Deus por dentro e para o reino de Deus que ele vinha trazer. Mas ele tinha que enfrentar o deserto. O deserto era a memória exatamente do Êxodo, lá onde o povo, saído do Egito em direção à terra prometida, teve que experimentar as amarguras de uma marcha de 40 anos, pelo menos simbolicamente. E nesta marcha, o povo teve que selar, e não somente selar, mas construir, passo a passo, pessoa a pessoa, a aliança que unia a tantas tribos com culturas tão diversificadas, com interesses tão contraditórios. E nesta marcha do povo, que Jesus quer retomar agora com um patamar muito superior, mostra na história um povo que se perdeu na idolatria a um Deus feito pelas mãos dele, pelas mãos humanas, um bezerro de ouro, diante de quem o povo fazia carnaval, louvores e se curvava. O risco da tentação de se construir deuses ao longo da marcha é parte do processo libertador da conversão que Jesus teria que experimentar no deserto. O deserto também, como diz aqui o nosso São Marcos, o nosso trecho do Evangelho de Marcos, era para Jesus enfrentar por 40 dias aquilo que aqui São Marcos, nesta versão que eu leio, chama de tentação, que na verdade foi uma prova. Ué, mas Deus prova Jesus? Deus precisou provar Jesus para que ele demonstrasse a competência, a capacidade e o engajamento na missão dele. Não é que Deus precisasse provar, mas Jesus precisava ele mesmo provar para si.
provar para os seus discípulos e discípulas, provar para o seu povo, provar para a comunidade de Marcos, que Marcos retoma e traz para o presente e nos apresenta hoje também nos nossos dias, que Jesus era capaz de enfrentar as piores adversidades no deserto, que São Marcos chama de tentação de Satanás. Satanás é uma palavra hebraica para designar uma força oposta, contraditória, polar contra a missão de Jesus e contra o reino que ele vinha inaugurar, que ele vinha realizar para redimir o povo, para libertar o povo. Era uma força extraordinária. E São Marcos não deixa de demonstrar isto ao longo desse pequeno trecho. Uma força, por exemplo, que atuava através de Herodes, quando manda prender João Batista por temer, como diz Flávio Joséfos, o historiador, por temer que João Batista representasse uma revolta, uma rebelião contra tudo o que representava satanicamente Herodes. Herodes dominava toda a região para onde Jesus se dirigiria depois. Herodes dominava com mão de ferro, ao fio da espada, sob as patas dos cavalos dos soldados romanos. Herodes dominava sangrando crianças, sangrando mulheres e agora decapitando, degolando João Batista numa prisão sem direito à defesa. Jesus tinha que enfrentar esse Satanás agora no deserto. Um Satanás que tentava seduzi-lo, esta força contraditória ao reino de Deus, ao reino que Jesus trazia, tentava seduzi-lo a assumir o lugar de Herodes, para quem sabe ser um Herodezinho mais tênue, mais tranquilo, mais suave, mais palatável. E Jesus teve que enfrentar essa sedução satânica de quem se sente tentado a se transformar num reizinho, num rei exigido pela situação representada por Herodes ou representada pela religião, aí mancomunada com Herodes, mancomunada com o Império Romano. Jesus se sentiu tentado, tinha que enfrentar essa tentação, tinha que enfrentar essa sedução em pleno deserto. Não num salão de festas, não num salão de ovações, não num salão de aplausos, mas em pleno deserto, onde tinha que testar-se a si mesmo. O Espírito queria fazê-lo forte, a Ruá divina queria fazê-lo resistente no meio do deserto, onde ele teria que sair vitorioso e da onde ele saiu vitorioso. Então esse deserto significa duas coisas: a retomada da história da libertação. E a segunda coisa, um enfrentamento pelo próprio Messias, ali mesmo, no início da sua missão. Um enfrentamento que redundou em vitória, um enfrentamento do Satanás, que em todos os tempos se espraia por todas as instituições e relações humanas para seduzir as pessoas, para decapitar as pessoas, para dobrar as pessoas, para pressionar as pessoas. Esse Satanás também se expressava na região da Galileia, uma região pobre, uma região abandonada pela elite judaico-dominante de Israel, pela elite do templo, atirada para um lado pelo próprio Império Romano. Um Satanás que reduzia as pessoas à miséria, à doença, à pobreza, ao despojamento econômico, de modo que as pessoas se desumanizavam na miséria. E Jesus tinha que enfrentar este Satanás que também acontecia nas pessoas, produzindo nelas
o sentimento de humilhação. E foi por isso que Jesus saiu do deserto, enfrentando esse Satanás, tão presente, tão ativo e tão encarnado em tudo e em todos, e vai para a Galileia. E na Galileia mais uma vez enfrentará o Satanás, que resiste à sua missão, que resiste ao messianato, que resiste ao reino que ele veio trazer. Mas na Galileia ele pregará ao povo dizendo que o reino está próximo, está junto, se move, enfrenta todos os males, todas as contradições, para dizer que ele é resistente e é forte, e convida a todos para que se convertam a esse novo projeto, para que mudem de vida, para que se arrependam de toda essa intoxicação, de todo esse congestionamento, de tanta satanicidade que perpassava todas as realidades e que era preciso se descongestionar por um arrependimento, por uma conversão, por uma mudança de mente, por uma mudança de prática, por uma mudança de relações. Agora a partir não da satanicidade dominante, mas a partir do reino que ele vinha trazer. Por isso ele disse, e crede no Evangelho, isto é, esse novo programa de vida que eu trago para vocês, esta novidade que eu trago para vocês, esta realidade nova que eu proponho a vocês. Crede no Evangelho. Nada melhor para o ser humano do que mudar de vida e mudar para a fé, para crer. Quando a pessoa é arrebatada para crer, ela sai do seu estado de satanicidade, de humilhação, de deserto, para um estado de serviço, como muito bem gosta de falar São Marcos em todo o seu Evangelho. É um estado tal que era semelhante com o que Jesus viveu também no deserto, no convívio com os animais, com os demais selvagens, como uma marca do próprio reino, que vem fazer com que todos vivam em paz, numa nova sociedade, na convivência até com os animais. E nesta relação não haverá mais feras, nem ninguém que devore ninguém. Esta é a realidade que Jesus veio trazer numa Galileia, no mundo, a partir de um deserto sofrido, para que não haja mais derramamento de sangue, não haja mais Herodes, não haja mais feras, não haja mais nada em que faça o ser humano se diminuir tanto, se aniquilar tanto, se destruir tanto. Foi para isso que Jesus veio, para fazer até mesmo no deserto, como fez na Galileia, um lugar onde os anjos o servem, onde nós nos transformamos também em anjos, que nos servimos uns aos outros, e não satanizados, que nos destruímos uns aos outros, falando mal uns aos outros, depreciando uns aos outros, desqualificando uns aos outros, mas nos promovendo na salvação que Jesus veio trazer. Salvação libertadora, libertação que salva, para nos promover a condição de integrantes deste reino que ele veio trazer, e na condição de quem viverá como discípulo e discípula dele a partir desse reino. Então nossa leitura de São Marcos neste trecho nos estimula, nos impele a seguirmos com Jesus pelo deserto da vida, por mais que eles sejam duros, se façam necessários, se façam transformáveis, nos levando depois com Jesus para a Galileia, das vidas das pessoas ali onde elas são ameaçadas, são a todo momento sofridas, e as ameaças se transformam em realidade, fazendo com que as pessoas se empobreçam, adoeçam e até morram contaminadas. Tu e eu somos convidadas a participarmos deste reino de Jesus, e que esta seja a lição
desse primeiro domingo da Quaresma de 2021. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.